Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. E se foi um feijão ou se foi um arroz, pode ter certeza que eu acho que agradou a essas pessoas. Temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Começou a era Dorival Júnior na seleção brasileira. O treinador foi oficialmente apresentado e pelo menos irá ficar até a Copa de 2026. E o Dorival já chegou causando na sua apresentação. Nesse vídeo vamos te mostrar as melhores coisas que foram ditas por Dorival na sua apresentação à frente da seleção brasileira. Tem polêmica com o Neymar quando foi perguntado sobre a questão envolvida do passado, na época de Santos. E aí, será que o Dorival conta com o Neymar na seleção? É isso que vamos ver também neste vídeo. Dorival iniciou com uma apresentação emocionante e falou da satisfação que é estar vivendo este momento agora como treinador da seleção. Se liga aí. O futebol brasileiro ele é muito forte, ele se reinventa. O futebol brasileiro ele não pode viver um momento como esse que estejamos passando, talvez sirva ou nos sirva de lição para que rapidamente nós absorvamos e possamos encontrar um novo caminho, porque nós aprendemos com o futebol brasileiro o caminho de vitórias e nós precisamos reencontrar esse momento. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar credibilidade a todos nós. Então, eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencie a nossa seleção como sempre foi. E num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos de alguma forma com o futebol. O futebol brasileiro precisa de cada um de vocês. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Estou sinceramente emocionado depois de tudo que eu vivi a minha vida, de tudo que passei e principalmente nesses últimos 6, 7 anos, conseguindo vencer 2 momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com câncer, muito agressivo. Logo em seguida também fui diagnosticado e isso serviu para que eu me fortalecesse ainda mais. Também Dorival foi perguntado sobre Thiago Silva e se trará o zagueiro de volta à seleção brasileira. Eu acho que vocês acompanham o meu trabalho há algum tempo. Pode ser que tenha um treinador que tenha revelado mais jogadores, mas eu acho que é muito difícil o número de atletas que eu dei oportunidade ao longo de toda a minha carreira. Quer fosse na minha primeira equipe, no Figueirense, um exemplo é o Felipe Luiz, como também na última equipe, o São Paulo. Sempre contei com uma mescla que, para mim, é mais do que saudável e necessária em qualquer sentido para que nós tenhamos a competitividade de uma equipe mantida. Não vai ser diferente. Para mim, não importa se o Thiago estiver bem, podem ter certeza, foi citado, ele terá a oportunidade. É um grande jogador. Eu acho que os ciclos se encerram a partir do momento que um outro esteja bem melhor. Por isso que nós temos que ter equilíbrio, consciência e principalmente que busquemos aí os melhores de momento. Eu vou errar, de repente não convocando aqueles que um ou outro imaginem que sejam o ideal, mas vou tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. Em alguns momentos,
uma possibilidade tática necessária, um jogador que eu tenha muita confiança, que de repente esteja repetindo mesmo, que não vivencie um grande momento, mas na maioria delas vamos tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. O principal é que se adaptem rapidamente e que integrem uma condição em que a gente encontre um caminho, encontrando esse caminho, que possamos abastecê-los com peças pontuais para que não soframos tanto como tem acontecido nesse primeiro momento das eliminatórias. Dorival falou sobre as críticas que recebeu da imprensa por fazer apenas o feijão com arroz, e hoje ele tá à frente da seleção brasileira e ele mandou um recadinho, deu uma cutucada da imprensa, se liga aí. 2 ou 3 oportunidades, meu nome foi ventilado, né, à frente da seleção e acabou não acontecendo. Então é natural que quando surgiu dessa vez, da maneira como foi, eu também imaginava que fosse mais uma especulação natural, né, do mercado pela saída do próprio Fernando. E de repente acabou se concretizando. Então, para mim, eu não criei uma expectativa como havia criado anteriormente. É um fato natural isso, talvez, com o ser humano. Você está envolvido, você às vezes não percebe o que esteja acontecendo, mas procurei não criar nenhuma expectativa, e a partir do momento que eu recebi uma chamada, aí sim as coisas mudaram um pouco. Era um sonho, era um objetivo, sim. Eu não saí do São Paulo, eu não deixei o São Paulo, eu não troquei o São Paulo, eu estou vindo para uma seleção. Não é um convite, é um chamado, e isso eu acho que nenhum profissional em sã consciência deixaria de atendê-lo. Tenho certeza que todos vocês, se tivessem a oportunidade de poderem estar na minha pele num momento como esse, fatalmente eu acho que tomariam a mesma decisão que eu tomei. Muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo, porque se você pegar a minha primeira equipe Figueirense, a minha quarta, quinta equipe, de repente o Sport Recife, estou falando assim aleatoriamente, a minha 10ª equipe, de repente o Santos de 2010, pegar a minha penúltima equipe, o Flamengo, a minha última equipe, São Paulo, você vai ver que nenhuma delas jogava da mesma forma. Então eu acho que esse feijão com arroz tem um tempero de cada estado, né? Em cada estado você acrescenta alguma coisinha. E para mim, eu acho que sempre foi um desafio, porque eu vivenciei os dois lados, né? Eu tive 6 equipes que eu consegui livrá-las, né? Ajudar a livrá-las de rebaixamento, e 6 equipes grandes do futebol brasileiro. E talvez com essas mesmas equipes eu acabei chegando em decisões de competições. Então, eu acho que eu não retornei 3 vezes a uma equipe como o Flamengo, 2 vezes ao Santos, ao Vasco, 2 vezes ao São Paulo por um acaso. É porque alguma coisa você acabe deixando plantado. E se foi um feijão ou se foi um arroz, pode ter certeza que eu acho que agradou a essas pessoas. Porque você retornar é muito difícil depois de uma passagem. Em algumas delas eu já havia ganho campeonatos, em outras delas não. Então eu acho que alguma coisa também temos de bom para que pudéssemos estar aí retornando e deixando novamente alguma coisa plantada. Ele também falou sobre qual o maior desafio nesse momento ele terá à frente da seleção brasileira, e ele falou em recuperar a confiança da seleção e dos jogadores, se liga aí. Patrícia, assim, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. A recuperação ela não se dá da noite para o dia, ela não acontece de uma maneira às vezes tão rápida quanto imaginemos. O importante é que nós voltemos a encontrar uma estrutura que facilite essa recuperação. Eu sei que foram resultados aí complicados, o momento foi um pouquinho complicado. Eu imagino o esforço que o Fernando tenha feito para tentar encontrar soluções, e às vezes com toda a entrega que a gente tem, você acabe não encontrando tudo aquilo que você queira. O nosso trabalho é esse, o nosso desafio é esse a partir de agora. Vamos tentar fazer o nosso melhor, e podem ter certeza que nós vamos encontrar um caminho. Eu não tenho dúvidas disso. Demorar um pouquinho, talvez mais, mas ali na frente nós vamos encontrar um equilíbrio, e um equilíbrio que seja fundamental
para que possamos, a partir daí, termos uma outra conduta em busca da nossa classificação e, principalmente, de uma disputa direta por mais um título. Mas a grande polêmica da apresentação ficou por conta de quando ele foi perguntado sobre Neymar e uma polêmica que ele se envolveu com o jogador quando ele estava à frente do Santos e ele respondeu isso aí. Será que ele conta com o Neymar na seleção? Se liga só. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Mas e aí, craques, o que vocês acharam das primeiras impressões de Dorival, agora o novo treinador da seleção brasileira? Vai dar certo? E o Neymar, hein, tem que continuar sendo convocado para a seleção agora com Dorival? E Thiago Silva tem que voltar? Ou tem que seguir a renovação que o Diniz estava fazendo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Vamos atingir aí os 3.000 inscritos. Ativa o sininho da notificação, dá o like no vídeo. Nos vemos na próxima. Até mais. Falou, craques.